Ontem o ministro Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal ir atrás da fonte do jornalista que fez uma denúncia contra o ministro Flávio Dino por um suposto uso irregular de veículo oficial por sua família lá no Maranhão. Se o Brasil fosse um país sério, o país estava parado nesse exato momento. Toda a população teria ido para as ruas, os jornalistas teriam parado as redações, tudo teria sido diferente. Mas, como eu sempre digo aqui, a solução do Brasil é o brasileiro, mas o problema do Brasil é o brasileiro. O exercício do jornalismo é garantido pela Constituição através do artigo 5º, inciso 14, que diz o seguinte: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. E neste caso especificamente, como era uma denúncia contra uma alta autoridade, altíssima autoridade, é óbvio que era necessário o resguardo do sigilo da fonte para o exercício do jornalismo e garantido também o acesso à informação. Bem, tudo isso foi jogado no lixo, nem foi resguardado o direito ao acesso de informação a nós, porque a matéria foi tirada do ar por determinação judicial e muito menos sigilo da fonte, porque agora a gente já sabe quem é a fonte, onde ele mora, o que ele faz, sabemos tudo. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo sobre a fonte do jornalista que fez a denúncia. E o mais importante disso tudo é que, por estar no artigo 5º, trata-se de cláusula pétrea da Constituição, não pode ser mudado nem alterado nem por PEC, nem por emenda constitucional. Mas o que é a lei e o que é a Constituição nesse país das bananas de 129 milhões de taiaiás espalhados por todo o território nacional? Mas ficou só nisso? Não ficou só nisso. Eu também quero comentar com vocês a respeito da busca e apreensão que sofreu o Rui Costa Pimenta do PCO por supostos ilícitos cometidos com fundo eleitoral e fundo partidário. Ai, Valéria, você está defendendo o Rui do PCO? Estou defendendo que ele tenha o mesmo direito que tem 129 milhões de taiaiás por aí, porque afinal de contas, somos ou não somos todos iguais perante a lei? A página do Rui Costa Pimenta se pronunciou ontem à noite e eu quero bater ponto por ponto do pronunciamento deles, que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, tanto a incongruência dos jornalistas do regime, quanto a incongruência do próprio Rui Costa Pimenta a respeito das políticas públicas e regime que ele mesmo defende para o Brasil. Por falar em classe jornalística, como que estão os coleguinhas jornalistas do jornalista que perdeu todos os direitos, teve todos os direitos atropelados? A classe jornalística está assim. Uma parte faz a egípcia dizendo, mas isso é grave demais, isso é um precedente gravíssimo que se estabelece hoje, fazendo realmente de louco, querendo nos convencer que eles não sabem que este precedente foi estabelecido em 2018. Sim, o martelo da justiça, com muitas aspas, foi batido em 2019, mas a perseguição ao Terça Livre e ao Alan dos Santos começou em 2018. E agora eles fazem de louco, falam, não, é agora só que está estabelecendo um precedente perigosíssimo. Por quê? Porque antes era contra um jornalista da direita e agora Alexandre de Moraes está jantando com farofa qualquer jornalista de qualquer espectro político. Ora, nós avisamos que não pararia em nós. Nós avisamos. Agora é a hora que eu peço a você para deixar o like, porque assim você diz para a plataforma que esse conteúdo é muito importante e que ela deve sim distribuir para mais pessoas. Vamos lá me ajudar? 3, 2, 1, dedinho no like e bora para a pauta. As primeiras notícias sobre o assunto deram conta do seguinte, que Moraes determinou busca e apreensão contra a fonte de jornalista no Maranhão, que fez aquela denúncia contra o ministro Flávio Dino, que a família dele estaria utilizando ilegalmente, supostamente, né, o carro oficial para a família fazer várias coisas durante o dia, levar a criança na escola, levar em judô, karatê, ir para a praia, usar final de semana, o que, por lei, não pode. E aí nós vamos ser abalroados pela defesa da Daniela Lima a respeito do que está acontecendo, e óbvio que a justificativa para tamanha atrocidade, na minha opinião, é a garantia de segurança do ministro. Cidadão que se dane, jornalista que se dane, a fonte que se dane. Vamos lá. A PF e a PGR, sim, reconheceram que havia prática de crime ou ainda conduta visando a prática de crime sobre o ministro Flávio Dino. Essa é a linha que foi apresentada pela Polícia Federal, pela PGR ao Supremo. E que, sim, a PF encontrou 100 mil reais que foram transferidas, tinham como fim as mãos deste blogueiro por meio de um terceiro para que ele montasse essa operação de monitoramento. O sigilo, né?
blogueiro, né, esse comunicador, digamos, do Maranhão, tem dito que o sigilo das fontes dele está sendo colocado em risco, né? Sim. A garantia que vem sendo dada, inclusive referendada pela Procuradoria-Geral da República, é que este direito que o jornalista tem de proteger as suas fontes e que o Estado tem a obrigação de preservar, está sendo mais do que assegurado, inclusive porque a PF sabe, a PGR sabe, o Supremo sabe que se houver violação a sigilo de fonte com patrocínio do Supremo Tribunal Federal, seria um verdadeiro escândalo. Mas olha só, a mulher dá a notícia de que a fonte foi violada, que já se sabe quem é a fonte, o que a fonte fez, o que a fonte pagou, o que a fonte... A Polícia Federal já foi na casa da fonte para, no segundo seguinte, dizer que o sigilo da fonte está sendo assegurado. Vocês percebem? Ah, não, porque a PGR sabe, o Ministério Público sabe, o STF sabe que se o sigilo da fonte for violado, minha filha, você acabou de violar o sigilo da fonte junto com todos eles. Você quebrou o sigilo da fonte. A fonte é para estar em sigilo. Ninguém pode saber. Nem a justiça, nem a polícia, e muito menos você, meu bem. Você acabou de noticiar a quebra, a violação de uma cláusula pétrea da nossa Constituição Federal. E aí, no segundo seguinte, você vai dizer que, ai não, mas o sigilo da fonte está sendo segurado? Como? Peste. Chega a dar desespero, gente. No final das contas, quem é a fonte? A fonte é o Raimundo Cotrim. Ele é ex-secretário de Segurança Pública, ex-secretário de Estado de Assuntos Legislativos do Maranhão, é delegado federal aposentado, e ela cita no vídeo que ele já sofreu outras operações e que foi colocado em prisão domiciliar porque foram encontradas muitas armas na casa dele. Ora, que surpresa um delegado federal aposentado ter armas em casa. Em algum momento ela diz que as armas são ilegais? Não diz, mas enfim, vamos seguir aqui que tem mais jornalistas falando a esse respeito. Vamos ouvir aqui. Alexandre de Moraes descobriu, por meio do WhatsApp Web, a fonte de um jornalista que publicou reportagens contra Flávio Dino. Tudo começou depois que Moraes ordenou que a Polícia Federal fizesse uma operação para apreender os aparelhos eletrônicos do profissional de imprensa, entre eles um MacBook. Eu apurei com fontes ligadas à investigação que os agentes usaram a tecnologia disponível na Polícia Federal para acessar as conversas mantidas no WhatsApp Web, mesmo depois que a conta do jornalista já estava deslogada no computador. Quando os aparelhos eletrônicos foram apreendidos, em março, a medida provocou forte reação de entidades ligadas à imprensa, que lembraram a Moraes que o sigilo de fonte é protegido pela Constituição Federal. Hoje, a fonte identificada a partir da análise dos aparelhos foi alvo de uma operação policial. Moraes determinou busca e apreensão contra Raimundo Cotrim, delegado aposentado da Polícia Federal, ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão e ex-deputado estadual. A medida foi solicitada pela Polícia Federal e teve aval da Procuradoria-Geral da República, comandada por Paulo Gomes. Cotrim é adversário de Flávio Dino e foi secretário de Carlos Brandão, atual governador do Maranhão. As reportagens que deram origem ao caso foram publicadas pelo jornalista Luiz Pablo e apontavam o suposto uso irregular de um veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão por familiares de Flávio Dino em São Luís. Eu também apurei com fontes de Washington que a ofensiva contra o jornalista é acompanhada de perto pelo governo de Donald Trump, uma vez que a Casa Branca vê o episódio como uma possível afronta à liberdade de expressão. É um absurdo, gente. Eu espero que Donald Trump esteja mesmo muito de olho aqui. Se ele precisar de um Uber, eu pago. Uma jornalista do regime disse: a decisão de Moraes abre um precedente perigosíssimo. Vamos ouvi-la. Otávio já está aqui com a gente para a gente analisar esse assunto, Otávio. Vamos lá. Vamos lá. A investigação, e aí agora entra a minha opinião, tá? A investigação, ela fica num limite muito perigoso entre investigar o fato e investigar a pessoa. Porque Que limite, seu canalha? O limite já foi quebrado há muito tempo. foram atrás de quem estava passando informações para o jornalista. Primeiro fizeram uma busca e apreensão na casa do jornalista, recolheram Um celular. Aí olha o que diz a polícia com esse celular. Pegando o celular do jornalista, fica claramente demonstrado que quem obteve as informações e imagens divulgadas pelo jornalista foi o Raimundo Cotrim. Então pegaram o celular do jornalista para descobrir quem estava passando informações para ele. Então a polícia vai dizer, estamos investigando a perseguição. Mas se se trata de um jornalista fazendo uma denúncia de uso de um carro público, de um bem público, por um homem público, esse secretário é uma fonte. Hoje nós temos ministros que são alvo de reportagens investigativas. Né? O próprio ministro Alexandre de Moraes, com a história dos contratos do escritório da esposa dele, o Toffoli, com a compra do resort, fotos divulgadas também por jornalistas de chegada de banqueiros e confraternizações do seu resort. Ou seja, é nesse contexto, opinião minha, que é perigoso você abrir qualquer precedente para quebrar fonte de jornalista, porque amanhã o ministro vai querer saber quem está divulgando informação contra ele. Mas isso já tem sido feito desde 2018, seu pateta. E aí o Igor Gadelha vem e diz, que absurdo, fere totalmente o direito de sigilo à fonte que todos nós jornalistas temos. STF abre um precedente gravíssimo para o exercício da profissão. E aí eu coloquei lá, essa é a imagem da desonestidade. O precedente foi aberto em 2018. E aí
Isso me leva ao caso do Rui Costa Pimenta. O que aconteceu com o Rui ontem? Ele, que é presidente do PCO e candidato à presidência, ele foi alvo de uma operação chamada Causa Própria, que é da PF, que investiga suspeitas de desvio de recursos de fundo partidário e eleitoral. A Justiça Eleitoral também determinou seu afastamento cautelar de entidades ligadas aos fatos, ao partido e etc. E a página dele se pronunciou ontem. Eu quero ler com vocês com calma. Senta, pega um cafezinho, manda aí um fandangos, um pãozinho com manteiga com requeijão, porque é longa a nota e eu quero explicar para vocês a importância do que está acontecendo no país. A nota diz o seguinte: perseguição política. A Polícia Federal invade a casa de Rui Costa Pimenta. Na manhã desta terça-feira, 11, a Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão contra o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO. Diz a pessoa que escreveu a nota que a medida é ilegal, antidemocrática e uma óbvia perseguição política e eleitoral e uma tática de intimidação. Homens armados da Polícia Federal apresentaram um descabido mandado judicial às 6 horas da manhã e adentraram a casa de Rui, bem como invadiram o escritório em outro endereço que estava vazio, arrombando portas e o portão de sua casa. Qual seria o motivo? O que buscavam? O partido e Rui até agora não fazem ideia. É de praxe, né? Rui descobriu a operação quando os policiais arrombaram seu portão. Outros dirigentes foram informados pela imprensa. O inquérito trataria, pelo que diz a imprensa, de uma investigação sobre prestações de serviços contratados pelo partido de 3 empresas gráficas ao longo de 5 anos. Os valores somam, de acordo com o site Metrópolis, 1,8 milhão de reais. Considerando-se os ditos 5 anos e 3 empresas, seriam, na média, aproximadamente 120 mil reais por ano por empresa. O referido portal de notícias desempenha com frequência o papel de vazar fatos e dar voz a acusações caluniosas que não podem ser ditas em documentos oficiais. É verdade. Neste caso, a jornalista Mirelle Pinheiro diz que a PF suspeita de irregularidades em contratos milionários do PCO, que não há menção a um único contrato que chegue a 1 milhão. A sanha persecutória é tão grande que até atropela o bom uso da língua portuguesa e da capacidade de contar. Se o analfabetismo linguístico e matemático tem origem nas fontes ou na jornalista, nunca saberemos. Nas campanhas eleitorais, prestem atenção, gente, isso aqui é muito importante. Não importa que ele é de esquerda revolucionária, não importa. Olha aqui. Se ele é um cidadão brasileiro, ele tem que ter o mesmo direito perante a lei que eu e você. Nas campanhas eleitorais de 2018, 2020 e 2022, o partido lançou um total de 442 candidatos, de acordo com a plataforma DivulgaCante, do TSE, e 1,8 milhão de reais resulta em meros R$ 4.072 de verba para fazer campanha para cada candidato. R$ 4.000. Vocês têm noção que a gente está tratando que quem mandou ir atrás do Rui é um pessoal com 129 milhões para se esconder debaixo da saia da mãe e não sair nunca mais de vergonha? É gente envolvido com resort, com taiaiás, com recebimento de banqueiros de helicóptero. Vocês têm noção disso? R$ 4.072 por candidato. Isso é um absurdo. Vamos seguir aqui. Para efeito de cálculo, então, prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que era candidato à reeleição em 2020, por exemplo, gastou R$ 1.848.718,19 só em materiais impressos na referida eleição. Covas, por sua vez, gastou R$ 2.200.000 em advogados nesta eleição e mais 10 milhões em produção de vídeos. Gastou incríveis 1,8 milhão em pesquisas eleitorais. Um único município, um único candidato, uma única eleição. Nesse caso, o PSDB gastou mais em materiais impressos que o PCO em todos os pleitos citados. A única coisa descoberta pela PF, na batida, é que o serviço foi prestado e que o partido realiza campanhas extremamente espartanas. Ao invadir a casa de Rui, também descobriram que o companheiro vive uma vida simples, sem luxo, sem dinheiro guardado, mais humilde do que os agentes que invadiram sua casa no bairro do Jabaquara. Para os que não conhecem a cidade, trata-se de um bairro de classe média baixa, e é verdade, eu conheço Jabaquara, e operária em São Paulo, com o companheiro morando a 10 minutos de caminhada da favela da Alba, em uma casa alugada. Rui ainda teve que apontar o fato de que sua maior riqueza era sua biblioteca, algo que quem já esteve na residência do companheiro poderá confirmar. Os agentes, decepcionados, tiveram que se contentar, aí é uma
pressuposto de quem está escrevendo o texto, né? Tiveram que se contentar em levar o celular e o passaporte, sem joias, sem bens preciosos ou qualquer coisa similar. A tática de invadir a casa dos perseguidos às 6 da manhã, arrombando as portas, também merece um comentário. A polícia faz isso para ser o mais próximo do legalmente possível do que fazia o Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE, da ditadura militar. Guardem isso em perspectiva que eu vou voltar nesse comentário já já. Após o fim do regime militar, a Constituição proibiu a invasão de casas dos cidadãos durante a noite, então os policiais hoje contentam-se em fazer o mais próximo possível disso. Rui e o partido denunciaram essa prática contra Lula e outras pessoas, particularmente na ditatorial e ilegal Operação Lava Jato. Também o fizeram no famigerado inquérito das fake news, além de, é claro, durante a própria ditadura militar. Mas vamos colocar em perspectiva de que o Rui defende é o regime soviético, o regime stalinista. E aí eu vou dar uma passando para vocês. Qual era a principal polícia de Stalin? Era a NKVD, que hoje foi substituída pela KGB. Só mudaram as siglas, mas a agência continua a mesma. A NKVD era o Comissariado do Povo para Assuntos Internos, que atuou como força de segurança e polícia secreta da União Soviética entre 1934 e 1946. Ela foi a principal ferramenta de repressão do regime e executou o período do Grande Expurgo. Se você não sabe, dá um Google aí. Os principais órgãos do período soviético foram a Tcheca, entre 1917 e 1922, foi a primeira polícia secreta bolchevique criada logo após a Revolução Russa, o OGPU, entre 1923 e 1934, que foi o diretório político que sucedeu a Tcheca e antecedeu a consolidação total do poder de Stalin, e uma vez com o poder consolidado, veio a NKVD, entre 1934 e 1946, o órgão de massa sob Stalin, responsável por prisões arbitrárias, torturas, execuções e gestão dos campos de trabalho forçados do Gulag. Interessante é o seguinte, um dos chefes destacados da NKVD foi o Lavrent Beria, que ficou mundialmente conhecido pela célebre frase atribuída aos métodos de aparato repressivo. Abro aspas. Vocês já ouviram a frase? Mostre-me o homem e lhe direi o crime, simbolizando o uso do sistema judicial como farsa para condenações políticas pré-determinadas. Então, o regime que o Rui Costa Pimenta defende pratica exatamente o que praticaram contra ele, contra o pessoal da CPI das fake news, contra o pessoal do julgamento do 8 de janeiro, entre outros tantos. O PCO tem sido sistematicamente perseguido pela burguesia? Não. Você tem sido perseguido pelos seus colegas, pelos seus camaradas, por gente que defende o que você defende para o Brasil. Pelos tribunais que foram cooptados por essa mesma gente, pelos policiais e pelo imperialismo, não mesmo, Rui. Rui e outros companheiros são investigados por terrorismo e racismo ao defenderem a resistência palestina. Filho, lá na Palestina tem terrorista. Se você defende isso, você defende terrorista. Investigados por denunciarem o estupro da Constituição por parte do Supremo Tribunal Federal e perseguição judicial feita contra tantos, tanto contra Lula quanto contra Bolsonaro. Contra Lula eu já acho, né? Seu coleguinha eu entendo. E aí ele vai falando outras atrocidades, mas eu acho que o principal foi o que nós batemos até então. E já que nós estamos falando de juízes, eu quero encerrar esse vídeo trazendo essa coisa horrorosa que nós presenciamos, que vazou de um juiz que estava participando de uma audiência online e a cena foi essa aqui, ó. Ela requer o provimento desse recurso para afastar e decidir. Por essas razões, Vossas Excelências. Ele foi para a audiência assim, derramando vinho no gargalo e acendendo cigarro na base do maçarico. Ele está visivelmente, parece que ele tomou a garrafa inteira de vinho antes da audiência. E como isso repercutiu muito mal, ele veio a público e gravou esse vídeo e mandou espalhar brasa para tudo quanto é lado. Repito aqui, estou apenas trazendo a notícia. Boa noite. Meu nome é Milton Livre Lemos Salles, tenho 36 anos de magistratura e quero deixar um depoimento sobre essa difamação que estão fazendo contra mim. Esse Tribunal de Justiça de Minas Gerais, esse STJ, o STF, o Alexandre de Moraes, são todos uns corruptos, filhos da puta.
E eu vou parar por aqui porque ele fala coisas muito mais sérias. Qualquer coisa que vocês quiserem saber um pouco mais do assunto, tem o vídeo dele lá nas minhas redes sociais, no X e tal. Então, assim, eu estou com o Rui, estou a favor de todas as pessoas que tiveram seus direitos violados. Não importa que espectro político que a pessoa ocupe. Se ela é um cidadão do país, ela tem o mesmo direito que eu, e seus direitos têm que ser respeitados. Porque uma vez que desaba o império das leis, desaba tudo, tanto para ele e vai chegar até você, porque o Estado, uma vez que lança a mão do poder, ele não retrocede, principalmente o judiciário, que sai por aí estabelecendo aberrações como precedentes jurídicos, e lá na frente, quando alguém for reclamar de outra aberração, ele vai dizer, não, mas o precedente foi estabelecido lá em 2026. Lembra o caso do Rui? Lembra o caso da Fonte? Então, já foi estabelecido. E eles falam, e eles vão falar com ares de autoridade, como a Daniela Lima falou. A PGR e o Ministério Público disseram, sim, é crime, vamos investigar. Então, já que eles disseram, dane-se a lei, vamos fazer, vamos debulhar, vamos chutar o pau da barraca. E é neste contexto que estamos vivendo, senhores. Que situação! Vocês já sabem, né? 2026 é Flávio nas urnas, mas com muita força, porque se não, o Luiz Inácio pode indicar mais 4 ministros e, quiçá, um 5º ministro, se algum resolver pedir afastamento ou bater as botas. Vocês já imaginaram? 5 de Alexandre de Moraes, do mesmo naipe? 5 do mesmo naipe que Toffoli Ittaiaiá, que Flávio Dino? Vocês já imaginaram? Então, bora, Andiamovia, campanha para Flávio Bolsonaro, que ontem fez as pazes com Dona Michele, mas o vídeo ficou muito grande, eu não vou mostrar para vocês, não. Amanhã a gente fala sobre isso, tá bom? Então é isso, ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, doar@valeria@gmail.com, você ajuda pra caramba com qualquer valor, e na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil, tá bom? Bora pros comentários? Beijos no coração, fui.